Olá, muito boa noite, amigas e amigos internautas que passam a nos acompanhar a partir deste momento. Sejam bem-vindos. Vai também o meu fraterno e carinhoso abraço aos nossos queridos companheiros, o Davi Ascenso, o Sérgio Vasconcelos, eles que estão sempre aí à frente desta gostosa programação aos domingos, nos levando alegria, trazendo com outros companheiros de jornada, outros palestrantes, os temas alusivos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre com uma transmissão pelo programa Espiritismo e Vida, de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, dando início a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, o codificador. Hoje, meus amigos, nós iremos abordar dentro deste capítulo, o capítulo 19, a fé transporta montanhas, com destaque ao item número 11, que fala ali no subtítulo sobre fé, mãe da esperança e da caridade. Nós vamos falar e refletir um pouquinho sobre essas duas virtudes, filhas diretas da fé. Portanto, que o nosso Pai querido, celestial, sob a proteção do bondoso Jesus e dos amigos espirituais, nos guarde e nos mantenha na sua infinita paz. No ano de 1862, em Bordeaux, o espírito protetor de José, ali onde ele nos deixa a sua significativa instrução, bela, para que possamos apreciar dentro desse contexto da doutrina. Então, Allan Kardec, no item 11 do Evangelho, nos ensina que a fé é a mãe da esperança e mãe da caridade. Dizendo que elas são as filhas capazes de nos tirar dos mais desventurados nevoeiros de aflição, de angustiantes misérias que atormentam os nossos corações. Para ser proveitosa, a fé ela precisa ser ativa, como lhe diz Allan Kardec. Ela não deve se entorpecer ou se paralisar. As fibras de nossos mais íntimos sentimentos e pensamentos têm que estar vibrátil, em ação. Inclusive, existe uma parábola que ilustra muito bem o que queremos aqui dizer. Quando no alto de uma montanha, bem distante da cidade, uma casinha muito simples, vivia ali uma senhora muito religiosa, dedicada, e que fazia de tudo para não perder as missas aos domingos. E por ser muito longe a igreja, ela precisava andar alguns quilômetros para dar tempo de chegar. E quando terminava a missa, antes de ela retornar para sua casinha, lá no alto da montanha, por hábito, ela colocava dentro de uma caixinha de madeira um grão de feijão e ali deixava. Tá? Um grão de feijão. E por que disto? Perguntariam vocês. Porque essa era uma atitude dela expressar que naquele dia
ela teria realizado o seu dever com as orações, sentindo-se fortalecida na sua fé religiosa perante Deus. Porém, numa certa manhã de domingo, ela acabou perdendo a hora. E assustada, aflita, ela tentou até mesmo apressar os passos, mas percebendo que não chegaria a tempo para a missa, então ela resolveu parar no meio do caminho, sob a sombra de uma frondosa árvore amiga, e ali passou a fazer as suas orações. Nisto, ao realizar aquele costumeiro gesto, né, de pegar o grão de feijão para encerrar dentro da sua caixinha de madeira, para o seu grande desapontamento naquele dia, ela notou que não havia nenhum grão. Meu Deus, e agora? Ela dizia. E muito entristecida, imaginando que teria realizado apenas metade do seu dever, perante sua fé religiosa, cabisbaixa, então começou a retornar para casa. Quando acabou encontrando uma mulher em andrajos, com seu pequeno filhinho de encontro ao peito, implorando por algo de comer. Estava faminta. Então, ela, compadecida, né, pela aflição e o sofrimento daquela desditosa mãe e filhinho, ela retirou de seu alforje um pequeno pedaço de bolo e pão que lhe sobrava, que trazia ali consigo e ofertou carinhosamente, junto com algumas palavras de conforto e de amparo. Então, essa pobre mulher, feliz e agradecida, né, pela bondosa oferta e consoladoras palavras, osculou-lhe as mãos, partindo em seguida. E assim, aquela senhora lá continuou vivendo do seu jeito por muito tempo. Colocando ali o seu grãozinho de feijão na caixa, seguindo o seu caminho para a igreja, e ela continuou vivendo. Agora, nem tanto, mais atenta, né, para não esquecer os grãos de feijão. Bom, vamos tomar cuidado para não perder as contas. O que vale era aquela simbologia dela. Bem, alguns anos, né, depois da morte, precisou, né, subtraí-la do mundo. E chegando ali na vida espiritual, deparou-se com uma enorme fila da qual ela deveria seguir, sem entender o motivo de tudo aquilo. Quando ela perguntou para um dos trabalhadores que ali estava organizando: meu irmão, para que serve esta fila? Ah, minha irmã, respondeu ele, esta é a fila da prestação de contas, ou seja, são as anotações que trazemos, as anotações, aliás, que cada consciência traz do mundo, do mal e do bem que se praticou. Aí, né, na sua vez de se apresentar ao diretor espiritual, que ali avaliava, ali separava aquelas fichas, né, dos recém-chegados do mundo físico, ela, muito convicta e entusiástica, afirmou: olha, meu irmão, eu trago nesta caixa a garantia de um bom lugar no céu para mim. Veja lá, hein? Aí aquele nobre amigo, ele esboçando afável gesto, pediu que ela olhasse mais detidamente dentro daquela caixa. E ela, surpresa e indignada, começou a esbravejar. Ah, não, isso não é possível. Como pode? Onde estão os meus grãos de feijão? Deve estar havendo algum engano. Eu que dediquei minha vida inteira com extremada fé a Deus, religiosa assídua, sem deixar de orar um dia sequer. Ah, não, precisa rever isso aí. E ela não se conformava contra a feita, né? Aí o sábio benfeitor esclareceu-lhe sorrindo. Lamento informar, minha querida irmã, mas não houve nenhum engano. Embora reconhecendo tua dedicação como filha de Deus durante a sua vida,
Das vezes quando você ia até a igreja para orar e ouvir as missas, tua fé era apenas contemplativa, sem objetivos, de nada valendo os feijões que guardava para garantir o reino de Deus. Tua fé somente não bastou. Porém, eu vejo aqui, né, na tua ficha, ele olhou novamente a ficha dela, que deixaste de colocar uma única vez o grão de feijão dentro daquela caixa, para, no momento, socorrer uma mãe com o seu filhinho, dando-lhe o que de comer, matando a sua fome. A tua fé ativa, minha irmã, a tua fé operosa lhe salvou, fazendo-te merecedora deste lugar. Procure, minha irmã, sempre recordar, segundo o apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Segue em paz e seja feliz. Então, essa é a parábola. Então, como nela nós podemos entender que cabe isto para nós. E é muito fácil dizer, é muito cômodo estarmos convictos, dizer que esta força que nós estamos empenhados e sempre seguros nesta fé e nesta crença que nós professamos, seja dentro do Espiritismo, seja em qualquer outra crença. Então, repetindo, é muito fácil, cômodo dizermos fortalecidos, aptos à nossa fé, quando estamos, assim, protegidos e amparados dentro de uma igreja, dentro da casa espírita, de um templo, seja lá onde for. Mas quando nós somos conclamados à prática desta caridade, do enfrentamento das mais acerbas e duras dificuldades, premidos pelas dúvidas, enfermidades que nos visitam, pelas tristezas, decepções e ingratidões, acabamos perdendo a confiança e a resignação nos princípios amorosos de Deus. E é isso que acontece. Nós hesitamos quando somos convocados a esse teste. É aí que precisamos sair. Dizia um amigo meu espírita, que já faleceu, que é muito difícil sairmos limpo da lama. Traduzindo, quando nós estamos mergulhados nas dificuldades, muito dos nossos fracassos é por nós não perseverarmos. Se nós sairmos limpos da lama, é sairmos ileso a partir desta fé que nós fortalecemos, que nada irá nos abalar. Então, felizes, meus amigos, minhas irmãs e irmãos, felizes, daqueles que conseguem superar os trâmites mais dolorosos e angustiantes de vossas vidas com resignação, sem queixas, sem revolta, dentro das mais intensas lutas redentoras de ordem moral ou material. Então são esses justamente que, aurindo uma profunda coragem e disposição, conseguem viver esta inquebrantável trindade, trindade chamada fé, esperança e caridade. Sem vacilarem ante os torvelinhos cruciantes de vossas almas. Elas ficam ali determinantes. Não, nada irá me abalar. Como os antigos e primeiros cristãos, a gente buscando aí a lembrança, morriam pela sua fé, pela sua convicção de que defendiam. Hoje basta aqui dizer, mas você é espírita? A pessoa já fica, mas se eu falar que sou espírita, que eu sou lá do centro,
Vou perder a amizade dele. Por uma coisa assim irrelevante. Olha a diferença. Então temos que ter esta fé, essa coragem, inclusive tem a parte deste capítulo que fala sobre a coragem da fé. Tivemos nesta semana as fortes e intensas chuvas, né, por todo o Brasil. Se repetem, é uma constante todos os anos. E aí, mostrando os grandes prejuízos, as vidas que se perderam, pessoas tendo as suas casas destruídas e alagadas, sem nada a sobrar. Aí, né, assistindo na televisão, um programa, eu vi ali uma mulher, né, que era do estado do Espírito Santo e que, ao ser entrevistada pelo repórter, via-se nitidamente estampado em seu rosto um profundo e natural abatimento. Não era por menos. Onde seus tristes e lacrimosos olhos ali denunciavam aquela sua dura realidade. Mas, de contrapartida, percebia-se através de suas palavras uma energia vigorosa, que revelava uma confiança e certeza de seu futuro, de que haveria condições de superar. Ela dizia mais ou menos nesses termos: fazer o quê? Agora é confiar em Deus e buscar reconstruir tudo o que perdi. Tudo o que perdi. Afirmava ela. Então, minhas amigas e amigos, nós ainda vivemos e reverenciamos esta fé ainda superficial, ilusória, muitas vezes contemplativa. Estamos dentro da casa espíritas, achamos muito lindo tudo que é nos exposto, que estudamos, dentro da letra, dentro das instruções sobre a fé, mas quando ela precisa ser vivida na prática, nós não conseguimos levar à frente. Desculpe. Por exemplo, uma outra situação, quando nós estamos dentro de uma casa espírita, ali, né, saturado naturalmente por aqueles fluidos harmoniosos, de paz, de alegria e amor, envolvidos pelas doces e salutares vibrações, recebendo aquelas confortadoras energias pelo passe magnético, o aprendizado, recebendo aquelas renovadoras lições do Evangelho. Então, já nos imaginamos, ou praticamente nos elegemos prontos, capazes, para triunfar e vencer os dissabores que a existência nos impõe ao nosso progresso moral e espiritual. Aí nós dizemos ter fé nisto, ter fé naquilo. Não, eu estou pronto, o espiritismo, o que eu aprendi, já me capacita tudo isso, jamais irei vacilar. Então a gente costuma dizer isso. Aí basta o quê? Uma pequena contrariedade, ou um contratempo, para surgir, para que acabemos desistindo, desencorajados em nossa empreitada espiritual, a nossa empreitada moral. E agarrados na esperança, afirmamos convictos. Eu digo agarrados na esperança porque ela é filha da fé. Até tem a expressão que a esperança é a última que morre. E deve ser assim. Porque dentro do seu contexto, desta fé, dessa esperança que nunca morre, é a fé sempre perseverante. Bem, então, nós, agarrados nessa esperança, nós afirmamos assim, convictos, que amanhã será um dia melhor, mais feliz, que tudo passará, tudo será superado. No entanto, quando defrontados pelas fortes preocupações do amanhã, sem vislumbrarmos mudanças favoráveis e novas perspectivas de um futuro mais próspero,
nos resvalamos na insidiosa revolta e desmedida inconformação. É ou não é assim? O capítulo fala como nós tivéssemos a fé, o tamanho de um grão de mostarda, diz o título do capítulo. Transportaríamos muitas coisas. A fé transportaria as montanhas. São as dificuldades. Também, quantas vezes nos integramos ao trabalho beneficente, caritativo, como meio, né, e justificativa para recebermos de Deus o mérito e sua aprovação como bons e verdadeiros cristãos. Quanto? Fazemos as coisas talvez por um impulso, por uma forma automática. No entanto, nós ainda praticamos tudo isso, infelizmente, dentro desse automatismo, como dissemos, de uma fé egoísta, de uma fé interesseira, da qual Jesus advertiu-nos em seu evangelho que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então não basta ter esperança e fazer a caridade. Vejamos, hein? Não basta só ter esperança e fazer a caridade sem estarmos apoiados nesta fé viva e ardente, lúcida e operante. A fé, ela sendo mãe de todas as virtudes, com ela saberemos manter as mais vivas esperanças, de que nada irá nos abalar, de que nada irá fazer desistir dos nobres e abençoados ideais, propósitos da caridade. Como devemos entender, a fé, meus irmãos, ela não se empresta. Ninguém sai emprestando, ó, eu empresto a sua fé, pode fazer, ele me devolve. Não. E também ninguém compra a fé só pelo fato de estarmos frequentando um templo religioso, uma instituição religiosa. Não. Nem tampouco cai do céu e se adquire por herança. A gente diz assim, meu Deus, fortaleça a minha fé. Tudo bem. Deus nos dará coragem, dará estímulo, dará amparo para todos nós, para que busquemos essa fé. Mas ela não cai do céu simplesmente. Deus não vai depositar fé em você. Nós vamos ver isso. Então a fé não é simplesmente um produto com prazo de validade. Não, não é. Ou que termina, que se esgota com o passar do tempo, mas sim é uma conquista inalienável e imperecível de conhecimentos e experiências que incorporamos em nossa alma, diante das duras e ásperas provações. De vermos coroados com êxito do nosso trabalho em favor do próximo e de nós mesmos. Pois vejam, quanto mais triunfamos, percebam isso, quanto mais triunfamos e perseveramos em nossas lutas diárias com paciência, resignação, renúncia e desprendimento, maior e mais inabalável se tornará esta fé. É assim que se conquista a fé. É aprendendo a suportar as dificuldades, os reveses da vida. Então, sobre isso, Allan Kardec nos ensinou que a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, meus amigos, a esperança e a caridade, como consequência da fé, elas formam esta trindade inseparável e perfeita, para que as injustiças e as incertezas deixem de assombrar nossas mais caras afeições e alegrias. Pois, como nos afirma o codificador,
É a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Sem fé, que esperança poderemos acalentar? Não é mesmo? A fé é a responsável pelo amor que oferecemos? Ela é. Sem fé, que amor poderemos dar? Quanto mais fé tivermos, maior será a doação desse amor. Sem dúvida. E José, né, o espírito protetor que nos traz essa instrução, ele prossegue dizendo assim: se não tiveres fé, qual será o vosso reconhecimento e portanto o vosso amor? Inspiração divina, a fé, ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Sempre para o bem. É a base da regeneração. Não preciso, é por isso que essa base ela seja forte, durável. Porquanto, por que mais ligeira dúvida venha a abalar, que será deste edifício que sobre ela nós estamos sempre construindo? Não adianta nada. Porque nós estamos aprendendo, nós estamos sempre em nosso centro, dizemos que vamos praticar a fé daqui em diante, mas mexendo no nosso calcanhar de Aquiles, já perdemos a nossa fé. Já saímos do nosso caminho que deveríamos percorrer com mais equilíbrio. Então ele nos diz assim, o Espírito de José: levantai esse edifício sobre os alicerces inamovíveis, e nós não teremos mais medo de sofrer, de sermos infelizes. Ainda embora que a felicidade seja parcial neste mundo, não é? Ela é relativa, não é completa. Mas podemos gozar dessa felicidade, ainda que sejamos visitados por tantas vicissitudes. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas, diz ele, e as zombarias dos incrédulos. Porque muitos zombam de nossa fé também. Os incrédulos, olha, fica perdendo tempo com isso. Negócio de fé religiosa, vou aproveitar a vida. E muitos, né, de medo de perder a carona, entram nas zombarias dos incrédulos. E perdem o precioso tempo e a oportunidade bendita de refazimento do crescimento da sua fé, de se readquirir, de se reencontrar consigo. Visto que a fé, meus irmãos, que não afronta o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. Então, as pessoas ficam temerárias, com vergonha de dizer ter fé nisto ou naquilo. Então, que fé é essa? Então, a fé sincera, ela é empolgante, é contagiosa, ela se comunica e chega aos que não a tinham, ou não desejariam mesmo tê-la. Quantas pessoas que chegam ao nosso redor e elas, com aquela luz intensa interior, ela passa-nos uma certeza, uma convicção, um estímulo. E a gente se recupera. Puxa, é mesmo. Não devo desistir. Porque são essas pessoas que encaram a fé como mãe da esperança e da caridade, único condições básicas e credencial para nos habilitar a felicidade. Um pouco deste mundo e das vidas que se seguem. Fala-nos que as palavras, né, ungidas de fé
Elas são persuasivas para a alma. E é verdade, ao passo que a fé aparente usa apenas de palavras sonoras que deixam um frio, uma indiferença daquele que apenas escuta. Não adianta dizer fé da boca para fora. A fé tem que estar balizada, estar alicerçada em nosso equilíbrio também. No nosso equilíbrio emocional. Na nossa postura diante daquilo que vem tentar nos derrubar, nos abalar. Pregai pelo exemplo da vossa fé, continua o Espírito. O exemplo da nossa fé, ele quer falar. Para induzir os homens neste caminho. Pregai pelo exemplo das vossas obras, demonstrando o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dar haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Hoje estamos passando um mundo de tanto desamor, não é mesmo? Onde a fé é apenas um artigo esquecido, um artigo que deve ficar ali para ser lembrado em algum momento, não sei quando, como se tivesse uma peça uma peça em certo museu, mas não. A fé é esse combustível para que possamos nos mover, para que possamos viver, ter esperança. Por isso muitas pessoas aí entram em depressão, vivem as enfermidades como a síndrome do pânico, dizem não aguentar mais o que estão passando, porque perderam a sua esperança. Perderam o sentido de fazer a caridade. Então, por isso essa trindade tem que estar unida. Essa mãe tem que estar junto dessas filhas, que é a esperança e a caridade. Para que possamos, assim, vencer os óbices, essa escalada difícil, desta fé que transporta montanhas. Tem depois a fé com que de mais belo e bom ela encerra na sua pureza e racionalidade. Olha o que nos diz esse espírito amigo. Ele continua, não admitais a fé sem comprovação. Cega filha da cegueira. É uma outra coisa importante que precisamos prestar atenção, meus irmãos. Porque o eminente filósofo e médium Leon Denis, que contribuiu após a morte de Kardec, um baluarte da doutrina, ele descreve na sua obra, ou seja, o seu livro chamado Depois da Morte, que a fé raciocinada é a fé esclarecida pela razão, porque ela sabe julgar, ela sabe discernir e compreender. A fé ela deve ser inseparável da razão. Ambas são solidárias, oferecendo um livre exame e a liberdade de pensamento. Então, aquele que pratica uma fé esclarecida, raciocinada, não é se duvidando, mas você tem que investigar a causa daquilo, se realmente procede. Agora, se nós usarmos a nossa fé, como diz, cega, sem usar a razão, sem perscrutar aquilo que está acontecendo, estaremos incorrendo num erro, ou talvez ser vítimas de espíritos zombeteiros, de homens mentirosos. Eles vão ludibriar, vão enganar nossa fé. Por isso que eu digo, a fé é única. Somos nós que construímos essa fé. A partir daquele que Deus nos concede de força para não desistirmos dessa luta. Eu recordo até mesmo aqui de uma bela história, né? Contada e vivida por um grande amigo meu, que já até nos deixou. Quando certa vez ele
dizendo, né, para mim, participando de uma festa junina, e como tradição dessa cidade, alguns fiéis e devotos faziam o quê? Para provarem a sua fé, eles andavam descalços, né, sobre as brasas, né, da fogueira. Tem aquelas fogueiras, principalmente na época de São João, e depois que acaba, fica aquelas brasas. Então eles passavam sobre as brasas sem que queimasse os próprios pés. E meu amigo ficava olhando aquilo, dizia ele. Opa, intrigado e não convencido que fosse simplesmente um ato de fé, já que nem todos, né, conseguiam passar, nem mesmo a freira, hein, que ele falou, a freira não passou, que diz ter tanta fé. Foi quando, então, ao final, ele procurou um dos devotos que tinha ali lhe chamado mais atenção e perguntou para ele assim, escuta, meu amigo, o que você faz para não queimar os pés nesta brasa? Ele esperou qualquer outro tipo de resposta que não fosse fé, mas ele falou assim, é fé, meu irmão, é muita fé, respondia ele. Aí ele, não satisfeito com aquela resposta, o segredo acabou sendo revelado após muita insistência, com um bom trocado para ele. Vocês querem saber onde estava a fé daquele homem? Justamente em seus pés. Por quê? Por ele ser um trabalhador rural, era uma cidade interiorana, acostumado a trabalhar descalço, a sola de seus pés estava grossa, num cascão, e não queimava mesmo. O fato, portanto, está atrelado até a uma teoria dada pela ciência como efeito de Leidenfrost, atribuído ao teólogo e físico alemão Johann Gottlob Leidenfrost, isto do século XVIII. Isto ocorre quando a explicação que nos dá, quando uma fina camada de vapor fica entre a água e a superfície quente. Foi o que aconteceu em termos com aquele devoto. Não dava tempo. Agora, quer provar a fé dele? Só pedisse para que ele, desculpe, andasse e parasse por alguns minutos em cima da brasa. Ele ia quebrar a lei da física, né? E iria ficar em carne viva, com certeza. Agora, sem querer, meus amigos, desmerecer a fé de cada um, olha, não é aconselhável tentarem fazer isso, tá bom? Tudo bem, se tem a fé, quer continuar, ótimo. Não estou contestando isso, mas estou partindo da premissa, do princípio do que nos ensina, que nos faculta a ciência. E olha, tem um detalhe muito importante dessa história toda. Esse meu amigo, ele nunca foi espírita. Jamais tinha ouvido falar sobre a fé raciocinada, mas ainda assim, ele examinou o fato pela justa razão. É isso. E às vezes não precisamos estar dentro da doutrina, mas você examinar com acurada atenção. Poxa, mas será esse procede ou não? Então encerra este espírito protetor, dando a sua grande contribuição a Kardec, dizendo assim, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Olha aí. Acreditar. Por que Deus faz isso? Em alguns momentos não temos a sua resposta. Porque muitas vezes a gente não tendo uma resposta de nossas orações, perdemos a nossa fé também. Perdemos a nossa esperança. Então, temos que pôr em prática esta compreensão. Segue os nossos conselhos, diz, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Sabemos que não tem um milagre, né? Que são causas naturais, da qual nós desconhecemos até um certo momento, a partir do instante que é revelado, os milagres deixam de ser milagre. Mas, nesse contexto de milagre, das coisas
supostamente impossível, é a fé que move tudo isso. Suplantamos as dificuldades mais intrínsecas que o homem não consegue desvendar. Então, que esta fé, mãe da esperança e da caridade, seja essa constante em nossas vidas, meus amigos, minhas amigas, para que nesses tempos difíceis, de flagelos, de aflições, de tantas conturbações, enfim, possamos estar de mãos dadas nela, para que os nossos caminhos não se percam nas escuridões do tempo, das vidas que se desenrolam com o passar das reencarnações. E assim, que o Pai então possa nos abençoar, possa nos proteger, muita paz, muita fé, muita esperança a todos e até uma próxima. Fique com Deus.